Você não pode mais adiar. Jesus chegou em seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, lhe abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todos sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a pagar. Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para contar. Boa tarde com Jesus. Vamos nos colocar de pé para nós orarmos, como nós sempre fazemos, iniciando orando. E desta vez será com o irmão Moisés Medeiros, que vai fazer a oração de início. E ele já aproveita para cantar o hino também, oficial agora do companheirismo. Sabe cantar aquele hino que nós escolhemos? Hã? Sabe, ué. Todos nós cantamos. Até eu sei cantar, mas eu vou deixar para você cantar. Tá bom? Já falei boa tarde com Jesus? Amém, Deus abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, pedimos, Senhor, a Tua presença neste companheirismo, Pai. Que o Senhor venha, ó Deus, a ungir a quem está falando e a quem irá ouvi-lo, Senhor. Que nós possamos estar ungidos para receber aquilo que o Senhor tem para nós nesta tarde, Senhor. De uma maneira tão simples, mas que possamos aproveitar tudo, Senhor. Cada segundo, cada minuto deste companheirismo, que possamos dedicar totalmente em uma adoração ao Senhor, ó Pai. Toma-nos em Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa tarde com Jesus. Amém. Vamos cantar então. Os irmãos podem assentar. Para renascer, Para
Preciso sofrer o fim de Deus tão inocente. Dela eu vejo, padeceu Jesus para nos salvar, seu sangue deu. Amém. Vamos cantar o próximo? Tem mais um? Só um mesmo? Então tá bom. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Hoje termina mais cedo, a gente canta só um. Mas eu gosto desse hino. Lembra quando eu converti, aceitei a mensagem, cantava muito ele. Aí eu falei para o irmão Neville, domingo no companheirismo é para a gente cantar esse hino. Se eu esquecer, você me lembra. Porque a gente... Pois é, que a gente combina. Às vezes a gente está conversando com alguém e vem uma inspiração. Já aconteceu. Aí quando chega a época, o dia do companheirismo, eu falo, fulano, o que eu te falei aquele dia? Geralmente é com o irmão Neville. Não lembro mais não. Aí já teve muitas inspirações que já ficaram sem fazer aqui. Tanto da parte dele quanto da minha parte também. Mas o hino, graças a Deus, eu não esqueci. Irmão Enoque, vamos com a parte agora do pastor Joaquim Gonçalves, domingo passado, dia 26 de agosto. Perguntas e respostas. Bom dia com Jesus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer. Ai de mim se não fosse o Ebenezer. Essa grande pedra de ajuda. Mas, ouvindo estas coisas, existe um sentimento de tristeza e de alegria, de satisfação. Como é que pode entender isso?
Isto porque a gente ouve coisas que apunhalam a gente, coisa que nunca foi palpada. Nesse ponto, como o irmão Brano disse, não importa o quanto isso me ofenda, eu tenho que vos falar a verdade. Porque eu mesmo estou todo enredado. Ninguém deve tomar isso para viver de uma forma enredada. Mas Hebreus capítulo 5 diz que o sacerdote é rodeado de fraquezas para saber se compadecer dos fracos e dos errados. Coisa que as pessoas próximas da gente correm o risco de não entender isso. Quando o sacerdote se compadece dos errados, da pessoa errada, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus disse isso. E ai do pastor, do sacerdote, que não tiver luz sobre isso, que não tem ministério para isso. Ele é um pastor incompleto, imperfeito. Porque nós temos uma parábola na Bíblia proferida por Jesus, que é preciso ter revelação sobre ela, que é do credor incompassivo. É a pessoa que cobra dos outros, se esquecendo do que lhe foi perdoado. Ele deixou essa parábola para ser escrita na Bíblia Sagrada. Ele devia 500. E a sua família, ele e sua família seriam vendidos à escravidão em pagamento. Mas ele se prostrou diante do seu credor, seu patrão, e disse: tem misericórdia de mim. Suplicou por misericórdia. Isso faz parte da palestra de hoje. Não importa a hora que nós vamos terminar. E aquele senhor o perdoou. Lá na frente ele encontrou um companheiro de trabalho dele, que ele lhe devia 100. E ele começou a castigar, fustigar aquele seu devedor. Não teve compaixão, ele suplicava, não teve compaixão. Então vieram e disseram para o Senhor que lhe havia perdoado: olha, ele não perdoou ao fulano que lhe devia 100. Mandou-lhe chamar e disse: como você faz isso? Eu te perdoo 500 e você está agindo com tanta impiedade com um que te deve 100. Presta atenção nisso, escola. Ela está indo para o mundo.
Se não vai agora, vai depois. Como você faz isso? E ele foi lançado nas trevas exteriores. Ele se perdeu. Porque todos que são ofendidos se tornam credores. E muitos, a maioria, se tornam credores incompassivos. Me perdoem, eu sou muito errado. Mas nós temos muitas perguntas. Hoje está sobrecarregado. Mas nós, às vezes, enfrentamos uma fila enorme em troca de uma receitazinha, uma consulta de 15 minutos. Enfrentamos filas para muitas coisas na vida. Conjunto com ritmo de... Eu não vou citar o nome. Conjunto usando ritmos na música. Olha, isso é com o pastor. Isso mostra uma pequena coisa, mostra a revelação. Vocês vão me perdoar, mas as suas sobrancelhas mostram que espírito que você tem. Aquele escultor pintou um cavalo para uma exposição, puxando a carroça. E todo mundo elogiando. Ia ganhar o primeiro prêmio. Porque pinturas de todos os jeitos, modernas e coisa de imaginação que não tinha fundo de realidade. Mas chegou lá um carroceiro, chapéu debaixo do braço, chicote na outra. Olhou, admirou, sacudiu a cabeça. E o pintor estava ali observando qual era a reação do povo ao ver seu quadro. Todos eles. Ele correu atrás do carroceiro. Espera aí. Por que você maniou a cabeça para lá, para cá, quando viu o meu quadro? Ele disse, eu nunca vi cavalo fazer força com a venta fechada. Ele abre as ventas. Ele precisa de mais oxigênio. Ele teve a humildade. Você vê, uma venta fechada ia condenar o quadro dele. Uma venta fechada. Você tem um espelho da Bíblia. Vamos até deixar de lado a mensagem. O irmão Brana. Não, o irmão Brana é muito exigente. Então você vai cair na mão de Paulo, de Pedro, de João. Vai ser diferente? Uma venta fechada condenaria, ele ia perder o prêmio por causa disso. Mas ele teve a humildade que muitas irmãs e irmãos deveriam ter. Eu, de consertar. O quadro não estava perdido, mas dependia de humildade. Ele viu a experiência do carroceiro. Não foi um sermão. Então ele tirou o quadro
depressa levou para o seu ateliê e abriu as ventas do cavalo. Ganhou o prêmio, porque foi humilde. Bom, o que tem isso a ver com ritmos? No plenário de pastores, região interna, nós ouvimos todos esses hinos que o irmão Brana canta. Para mostrar para os pastores os hinos. Os ritmos. Agora, precisa mais, irmã? Ou irmão? É irmão. Precisa mais do que isso? Todos os dias de culto, antes de entrar a voz do profeta, nós ouvimos o irmão Brana cantando. Alguém já me escreveu que isso ficou maçante. O que interessa é a virtude que fica. Arroz, feijão, está maçante, não é? Fica sem ele. Uns dias vai bem. Mas quando eu estive no exterior, passaram uns 10 dias, eu estava com a vontade de comer o nosso arroz e feijão. Mas um clamor assim, que coisa, como é que comem tanta besteira? Bom, essa questão de ordenar co-pastor depende do pastor. Agora, o pastor, primeiro, consulta a igreja, vê se ele deve e não paga, tem dívida, vê se ele é dizimista, testemunho na igreja, e consulta, sim, a igreja, vocês têm alguma coisa, tem alguém aí que tem alguma coisa contra o irmão me ajudar aqui ao meu lado, como co-pastor, o que na verdade é um pastor auxiliar às vezes. Tem. Se tiver alguém na igreja que tem, levanta a mão. Então, pede ele para conversar com aquele irmão, acertar primeiro. Bom, mas eu não tenho que ensinar os pastores a fazer. As perguntas acabam levando a gente a dar lição para pastores. Afinal de contas, isso também é um seminário. A gente também aprende. Essa oração por uma funcionária da prefeitura que foi concursada, distante daqui também. A gente levanta, a igreja levanta a mão. Em nome de Jesus Cristo, seu pedido está diante do Senhor. Agora, essa questão de um pai estar conquistando um rapaz com o interesse daquele rapaz namorar, chegar a casar com sua filha, eu não sei. Esse pai deve ter visto muita qualidade nesse rapaz, mas ele não está certo. Estar conquistando esse filho para casar com sua filha. Ele está errado. Julgamento unilateral. Isso é errado também. E a gente vive num mundo de erros, de falhas.
A gente falha por pensamento, falha no telefone, falha e mais falha na cozinha, falha no quarto, falha na cozinha, falha na sala. A gente é rodeado, é Hebreus 12, verso 1, rodeado pelo pecado. Julgamento unilateral, eu anotei aqui, de acordo com o seu e-mail, viu, irmão? É aquele que você ouve só um lado, não ouve os dois lados. E a gente acaba fazendo um julgamento unilateral, que às vezes, pela informação de um apenas, da esposa ou do esposo. Tem que ouvir os dois. Depois de ouvir a cada um em particular, aí põe os dois juntos e vai acabar com o alvoroço. É diferente. É preciso ter esse seminário, esse aprendizado de pastor. Esse aqui eu já respondi também, é unilateral. Bom, é a coisa, envolve pastor, não tem jeito. Como é que eu vou? Eu pergunto em primeiro lugar, irmão, isso é problema seu? Você vai responder por isso? Por uma coisa que o pastor fez, está fazendo, e que você não concorda? Você vai responder por isso no dia de juízo? O máximo que você pode fazer é conversar com o seu pastor, por dar lugar para cantar, para tocar um casal que se abrasaram antes do casamento. Você sabe disso e o pastor não sabe. Você sabe como fazer, o pastor não sabe. Não, não é assim, não. Você tem um jeito de conversar com o seu pastor. Conversa com o seu pastor. E ele vai explicar para você, te satisfazer no seu julgamento sobre esse casal. Quer dizer que esse casal morreu para você. Não pode nem ir no rapto, né? Voto na eleição, voto branco ou nulo. Olha, o voto branco é só mesmo para uma consciência de dizer amanhã, quando estiver acontecendo que aquele presidente, aquele governador, aquele prefeito não corresponde, você tem só a satisfação, eu não votei nele, não votei em ninguém. Mas você está votando com o voto branco. É só por uma questão de consciência pessoal. Mas que votou, votou. Você votou favorecendo o que ganhou. Porque foi menos um contra. Está bem? Então, é dever votar. Mas é direito votar branco e nulo. Sabendo que está beneficiando o que está na frente.
Esse problema da carreta vazia, barulho, você sabe que eu estou falando com você. Vontade de gritar, dar glória a Deus na igreja. E aí vem a mensagem da carreta vazia, não faz barulho. E carreta cheia, não faz barulho. O irmão Branham ilustrou isso. Ele disse, mas em compensação ele diz, olha, se você não pode censurar o barulho de sua igreja, barulho assim, de glória a Deus na hora certa, de louvor, ele disse, você vai ficar incomodado é lá em cima então, porque é uma só voz. Irmão Branham, essa irmã que grita glória a Deus e louva lá atrás, não te atrapalha? Ele disse, não, me ajuda. Amém? Então, irmã, dá glória a Deus. Nós vamos ler a Bíblia. Nós vamos ler a Bíblia, como o pastor Joaquim Gonçalves falou, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 19. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 19. O que está acontecendo com a minha voz? Está ficando estranha? Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, e sois edificados sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a habitação de Deus, através do Espírito. Amém? Podeis vos assentar? Qual o tema do companheirismo dessa tarde? Quem sabe? A morada de Deus. É isso aí que nós vamos tratar hoje. Esqueci de falar, irmã Geiciane, depois da leitura era para você vir, já estar aqui na frente. Vem cantar o seu hino. A irmã Geiciane vai cantar o hino Graça, Graça. Ele é o número 205 da harpa cristã. Irmã Geiciane. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta graça de meu Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus, mais alta que nuvens celestes,
mais funda que profundo mar, a fonte da vida fizestes, na qual nos podemos fartar. Graça, a mim basta graça de meu Jesus. Graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova, tu que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa o teu coração. A mim basta graça de meu Jesus. Graça, a graça eu achei em Jesus. Som. Amém. Deus continue abençoando a irmã Geiciane e toda a família. Quem tem mensagem, a leitura da mensagem semanal que vocês fazem, que trouxeram parágrafos. Hoje não dá para ler todas por causa do nosso tempo. Mas tem alguém que trouxe? Tem como trazer aqui para mim, irmã Aldeia, por favor? Participação da irmã Geiciane. A mensagem: Jesus cumpre todos os seus compromissos, parágrafo 28. E agora você sabe que os presbiterianos estão sempre se levantando e assentando. Eles dizem: eu não sou um presbiteriano, mas eles dizem, perdão. E agora você sabe que os presbiterianos estão sempre se levantando e se assentando. Eles dizem: eu não sou um presbiteriano, mas eu realmente creio que quando lemos a palavra, nós devemos ficar de pé, porque é uma honra a Deus. É como quando saudamos a bandeira ou juramos lealdade, ou seja, o que for. Parágrafo 28. O motivo de nós ficarmos de pé ao lermos a Bíblia. Irmão Wellington Guerra. A era de Filadélfia, as 7 eras da igreja. Atentem bem ao que vou dizer agora. Foi durante esta mesma viagem, quando estava tomando o avião em Nova Salisbury, em Rodésia, que vi um grupo de 4 pessoas com passaportes americanos. Dirigi-me a eles e disse: alô, vejo que tem passaportes americanos. Estão viajando para algum lugar? O jovem respondeu-me: não, somos todos missionários aqui. Ótimo, repliquei eu.
Vocês estão por conta própria ou trabalham para alguma organização? Somos metodistas, vimos de Wilmore, Kentucky, disse ele. Bem, é quase no fundo de meu quintal, respondi. O senhor não seria aquele irmão Branham que trabalha daqueles lados, seria? Eu disse, sim, é verdade. Isto o corou. Ele não disse nada mais. E o modo que ele e aquelas 3 moças olharam uns para os outros. Então eu disse, 1 minuto, por favor, filho. Eu gostaria de falar a todos vocês sobre alguns princípios, sabendo que todos somos cristãos e estando aqui para um grande propósito. Ora, vocês dizem que estão todos aqui há 2 anos. Vocês podem dizer no nome de Jesus que podem apontar uma alma que vocês sabem que ganharam para o Senhor? Eles não podiam fazer isto. Eu não quero ferir os seus sentimentos, moças, disse eu, mas todas vocês deviam estar em casa ajudando suas mães com os pratos. Vocês não têm nada a fazer aqui fora no campo, a menos que sejam cheias com o Espírito Santo e preguem o verdadeiro Evangelho na demonstração do poder do Espírito Santo. Se vocês não estão vendo os resultados que Jesus disse que vocês veriam, é porque vocês não estão pregando o verdadeiro Evangelho. Deixem-me prosseguir mais um passo e mostrar-lhes como as coisas podem acontecer no campo missionário. Eu não digo que é tudo dessa maneira, mas eu tenho muito medo que seja assim. Foi durante a mesma viagem, quando eu estava dando uma volta por Durban com o prefeito, que eu vi um nativo o nome difícil. Eu vi um nativo com um penderucalho em seu pescoço, e ele estava levando um ídolo. Perguntei a meu amigo para que era aquele penderucalho, e ele me disse que quando um nativo abraçava o cristianismo, eles colocavam aquilo no pescoço dele. Isto verdadeiramente deixou-me surpreso, porque ali estava um homem chamando-se a si mesmo de cristão e levando aquele ídolo. Assim sendo, eu perguntei como podia ser. Ele disse, eu posso falar a língua dele, vamos conversar com ele. Deste modo, nos dirigimos ao homem e o prefeito agiu como meu intérprete. Perguntei ao nativo se ele era um cristão. Ele afirmou que verdadeiramente era um cristão. Então perguntei-lhe por que ele levava aquele ídolo, se ele era um cristão. Ele respondeu que era um ídolo que seu pai levava consigo e que deixara para si. Quando eu lhe disse que nenhum cristão deve ter um ídolo, ele replicou que este ídolo tinha sido de grande utilidade para seu pai. Eu fiquei curioso para saber como, e ele disse que certo dia seu pai estava sendo espreitado por um leão. Então ele acendeu um fogo e conversou com o ídolo do modo como o feiticeiro tinha ensinado a ele. O leão foi embora. Eu informei a ele que foi o fogo que afugentou o leão, pois o fogo afugenta todos os animais ferozes. Eu nunca me esquecerei de sua resposta. Ele disse, bem, é do seguinte modo, se Amoiá, que é o espírito, se Amoiá falha, então este ídolo não falhará. Um registro detalhado entre parênteses, um registro detalhado da campanha africana pode ser encontrado no livro Um Profeta Visita a África. É simplesmente esta força que multidões de cristãos têm, porque a palavra não foi entregue a eles pela porta aberta original do Pentecostes. É simplesmente esta força que multidões de cristãos têm, porque a palavra não foi entregue a eles pela porta aberta original do Pentecostes. Foi do 79 ao 90, era de Filadélfia. Vamos ler aqui a última. Essa. A mensagem sede, parágrafo 22.
Muitas vezes Deus nos põe em situações difíceis quando temos de olhar para cima. Às vezes temos até de ficar deitados de costas no hospital ou numa cama em algum lugar, para que possamos olhar para cima, para ver de onde as grandes bênçãos de Deus vêm. Se a gente não quer olhar para cima, às vezes Deus nos faz olhar. Amém? Muito obrigado pela participação de todos vocês. Muito obrigado, irmão Aldean Medeiros de Jesus. Mas falando de morada de Deus, como nós sempre temos aprendido, o nosso corpo é a morada do Deus vivo. Quando Jesus partiu daqui, ele enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo, para habitar em nós, dentro de nós. E é por isso que nós temos que sujeitar o nosso corpo totalmente ao serviço do Senhor. Eu nunca vou me cansar de repetir isso. Sem reservas, que é o que o irmão Brana fala para nós. Ele nos ensina isso. Tudo que você puder dar para o serviço do Senhor, você dê. E tudo que você fizer, o máximo que você puder fazer para manter o Espírito Santo habitando em você, faça. Portanto, cuide desse templo, desse tabernáculo que Deus te deu enquanto você está aqui na terra. Embora ele seja passageiro, carne e sangue não herdam o reino dos céus. Jesus assim disse. Mas ele nos deu esse tabernáculo enquanto nós estivermos nessa vida aqui. E a gente não vai desprezar ele, amém? Nós não vamos destruir ele. Vamos cuidar dele da melhor maneira possível, meus irmãos. O irmão Brana diz aqui na estatura de um varão perfeito, parágrafo 34. Agora, o Deus Santo não pode tolerar o pecado. Deus, o único santo que existe. Nós sabemos que nenhum de nós é santo. Somos santificados pelo sangue de Jesus Cristo. E isso que nós estamos lembrando, vamos nos lembrar ainda mais daqui a pouco, no culto de Santa Ceia. Assim que nada nem ninguém podia tocar no monte onde estava Deus. Logo, Deus foi feito carne e habitou entre nós na forma de Jesus Cristo, seu Filho, sua criação. Então, aquele Filho deu sua vida, e a célula de sangue de Deus quebrou-se, para que a vida saísse do sangue para nós, para que hoje nós estivéssemos correndo nas nossas veias o sangue de Cristo também. Isso aqui foi o que coloquei. Por meio deste sangue somos limpos. E agora nosso sangue, nossa vida que veio por meio do desejo humano, o sangue de Jesus Cristo a limpa e muda nossa natureza por meio do envio do Espírito Santo. Comecei a perguntar muito longe, não foi? Então entramos na natureza divina, então chegamos a ser uma morada para Deus. Amém? O Mobrana falando na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, parágrafo 34. Vou ler aqui uma poesia, temos uma poesia, é de um membro do outro grupo. Quem é do outro grupo aqui, do grupo Guardiões da Fé? Levanta a mão. Levanta a mão bem com força mesmo, assim, bem alto. Ah, tá. Vocês não vão ficar com raiva não, né? Hã? Ela fez uma poesia diretamente lá de Parauapebas, mandou para nós, a irmã Áquila Nascimento. Morada de Deus. Nestes versos a seguir, algumas palavras a vocês vou dirigir. Apesar da simplicidade, tudo o que direi é a mais pura verdade.
Nós somos tão importantes para Deus que Ele lá dos altos céus cuida e protege o que é seu. Escolheu esse corpo frágil para morar, pois é em cada um de nós que Ele tem prazer de estar. Se tu deves de tua casa cuidar e zelar de bens desta terra que Deus te deu, quanto mais o teu corpo, que é a sagrada morada de Deus. Com o nosso profeta, certa vez, algo aconteceu. Quando tinha apenas 7 anos, o Senhor lhe apareceu. Pediu para o seu corpo nunca contaminar, pois quando se tornasse adulto, uma grande obra ele iria realizar. Nunca fumes e nem bebas, nem contamines o teu corpo. Essa frase o irmão Brano ouviu e, para obedecer, não mediu esforço. Era Deus construindo sua morada, pois naquele corpo frágil ele iria habitar, escolhendo um homem simples e, através dele, muitas vidas transformar. Neste peito tão fraco palpita um coração, neste coração tem um lugar vazio, neste lugar vazio tem uma alma, e com muito amor Deus fez a sua morada. Amém? Graças a Deus. Deus continue abençoando a irmã Áquila e todos que nos ajudam de alguma forma. Às vezes a gente ajuda os outros grupos nos ajudam, e assim a gente vai nessa unidade perfeita. Mas antes de encerrarmos, hoje foi bem rápido mesmo, vou ler aqui mais um parágrafo da mensagem, 2 parágrafos, aliás, da mensagem Véu Adentro, parágrafo 119 e 120. O coração é a morada de Deus. No Antigo Testamento, Deus morava em sua glória sobre a arca do concerto, a arca da aliança que nós estamos falando, tá bom? Não é a arca de Noé, é a arca que Deus pediu para eles construírem, com os 2 querubins, que as asas topavam uma na outra, do querubim com o outro querubim. Eu creio que vocês se recordam. Deus habita não na cabeça, e o coração é a arca. Hoje o nosso coração é a arca. Deus habita não na cabeça, no coração. Deus não é conhecido pela teologia. Deus não é conhecido por uma concepção mental. Deus é conhecido pela antiquada, santificada experiência do novo nascimento que está no coração humano. Sem dúvida, os homens e as mulheres vivem uma boa vida e amam a Deus por uma concepção mental. Mas o verdadeiro lugar escondido está no coração. Quando ele chega lá naquele lugar escondido, aí ninguém mais pode tirar. Satanás pode tentar o que for, pode tirar tudo, como ele fez com Jó, mas não tira Deus. Escondido com Cristo, e quando Cristo, o Espírito Santo, vem a seu coração, ele está em você com seu temperamento, e ele está vivendo sua própria vida através de sua própria vontade, através de você. Aleluia! Amém? Agora, irmã Janinha, faça favor aqui, por favor, ela que me ajudou nesse trabalho, para segurar aqui. Para nós fazermos essa pequena demonstração. Se bem que ela não sabia que eu tinha feito. Ela deve estar admirada. Como é que ele fez? Ele não me avisou nada. Nós tentamos e quase não saía. Mas quando você está lá fora, vazio de Deus, sem Deus na sua vida, se você está vazio de Deus, automaticamente a sua vida fica vazia. Você pode ter carros, casas, dinheiro, mulheres, todo tipo de diversão que o mundo possa oferecer. Mas se você não tem Deus,
você continua completamente vazio daquilo que é mais importante, que sela, segura a sua alma na vida eterna. Amém? Mas aí vem o grito, que está lá em Apocalipse, sai dela, povo meu, em Apocalipse? Aí em Apocalipse? Sai dela, povo meu. Quando sai de dentro dela, aí sua vida começa a ser preenchida, olha só. Você é a morada de Deus. Aquela vida que era vazia, passou a ser cheia do Espírito Santo. A frase conseguiram ler? Você é a morada de Deus. Essa foi a nossa mensagem final para vocês. Deus continue vos abençoando. Amém? Dá tempo de falar, o senhor quer falar? Cada palavra, cada frase, cada afirmação é uma mensagem, né? Nós vemos uma mensagem em cada companheirismo. Cada companheirismo é de uma forma, né? Acontece de um jeito, mas cada um traz uma mensagem. Domingo passado foi muito bom, né? O outro antes do encontro. E cada mensagem que traz, cada matéria que traz é uma mensagem. O que importa não é como é apresentada a matéria. O que importa é como é recebida a matéria, a mensagem. As pessoas observam muito como a mensagem é pregada, mas esquecem de observar como ela está recebendo a mensagem, que é o mais importante. Às vezes observa-se muito o estilo do pregador, mas esquece de observar o próprio comportamento de ouvinte. Então, é muito profundo, como ouvimos hoje de manhã, respondendo à pergunta da pessoa que perguntou sobre a questão de se tornar uma só carne, um homem e mulher. Então, fizemos menção da Bíblia, né, da Escritura, que diz que o homem se torna uma só carne quando ele vive com uma mulher. Faz dos membros do seu corpo membros dela, né? Membros de Cristo passam a ser membros de uma mulher e vice-versa. É claro que no casamento é diferente, né? Casamento, o irmão Bruno disse, é a mesma coisa, porém é ordenado por Deus, é correto. Fora do casamento seria a mesma coisa, mas não é, porque está fora do plano de Deus. E todo pecado o homem comete fora do corpo, mas o adultério é contra o seu próprio corpo, que é a morada de Deus. Ele corrompe o seu próprio corpo, que é a morada de Deus. Então, foi dito também hoje de manhã sobre a frieza, né, da humanidade hoje. Está igual nos dias de Noé. Casam-se, largam-se, casam de novo, se ajuntam, se amaziam. E é como nos dias de Noé, diz o irmão Brano. Tudo normal, né? Tudo normal. E não sentem nada. Nós não, nós somos diferentes. Às vezes nós nos incorremos nas mesmas condições do mundo, mas existe uma diferença. Nenhum cristão, nenhuma cristã vive friamente no pecado.
vive friamente na corrupção. Principalmente o cristão não tem estrutura para viver no pecado, por isso ele morre. Nós ouvimos isso há poucos dias. Quando Deus diz, no dia em que comerdes desta árvore, certamente morrerás, é porque o homem não tem estrutura para viver no pecado. O pecado mata. A alma do homem é incompatível com o pecado. E aí a Bíblia diz assim: a alma que pecar, esta morrerá, porque ela é incompatível com o pecado. E o pecado é morte, mata a alma. Por isso que nenhum de nós fica bem, fica tranquilo, fica em paz, fora da palavra, errando, pecando. Você pode até cometer um pecado, mas você bebe um fel de amargura. Aquele fel de amargura que Jesus bebeu lá na cruz, você bebe ele se você pecar. Até que você volte atrás e tira aquilo da sua mente, tira aquilo do seu coração, tira aquilo do seu caminho. Você fica em fel de amargura. Eu sei que eu estou falando para pessoas que podem dizer, isso é a pura verdade. A pessoa, se ela se envolver no pecado, ela se torna uma pessoa amargurada de espírito. Foi por isso que Noemi disse, não me chame mais de Noemi, mas de Mara. Por quê? Porque ela havia se apostatado. Noemi significa uma vida de paz, a vida do cristão. Paz. A palavra, nome Noemi quer dizer agradável. É a vida de paz. É a vida de quem está em Cristo. Mas ela disse, não me chame de Noemi mais, mas de Mara, que significa amargura. Porque ela estava fora do lugar dela. Apostatar é sair fora do lugar. Então, nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito é uma trindade que forma um ser, uma trindade de, por exemplo, a alma vem lá de dentro, o espírito, aí chega aqui fora o corpo. É um ser trino. Então não tem como a sua alma estar bem com seu espírito perturbado, com seu corpo no pecado. Tem jeito. Então o corpo pratica o pecado, o espírito perturba e a alma morre. Morre por quê? Porque ela perde Deus, ela se afasta de Deus. Deus habita lá. E então Deus se afasta e a alma entra em amargura. Então é bom nós lembrarmos disso, né? Devemos sim alimentar a nossa alma com Deus. Nossa alma quer Deus, ela tem sede de Deus como o servo brama pelas correntes das águas. O alimento da nossa alma é Deus. E Deus vem para a nossa alma através da sua palavra. É a forma de alimentar a alma, a forma de levar Deus para a alma é ouvindo a palavra de Deus. Deus está em sua palavra. A palavra de Deus é a essência de Deus. Tudo que Deus é está na sua palavra. E quando você ouve a palavra, crê na palavra, você leva Deus para a sua alma. Se a nossa alma está cheia de Deus, então o nosso espírito fica sob controle dessa alma viva, né? Cheia de Deus. E dificilmente o nosso corpo vai se corromper. Mas se deixamos de alimentar a alma, se deixamos de ouvir a palavra, se deixamos de
de dar ouvido à palavra, começamos a dar lugar a outras coisas. Então o nosso espírito começa a ficar rebelde. E quando o nosso espírito começa a ficar rebelde, ele vai levar o nosso corpo para o pecado. Então, vamos valorizar isso que ouvimos nesta manhã e nessa tarde, né? Você é templo do Espírito Santo. E não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo? Disse Paulo. Por isso não destruas esse templo, porque aquele que destrói esse templo, Deus o destruirá. E nós destruímos esse templo de tantas formas, que agora não tem como falar, não dá tempo. Mas, em uma síntese, né? Alimenta sua alma com Deus, deixa seu espírito sob controle de Deus, e o seu corpo estará livre de ser corrompido. A obediência à palavra de Deus fará com que você seja um templo de Deus, um templo do Espírito Santo. O arrependimento, o acerto, a volta atrás, o deixar as coisas erradas de lado, é isso que é importante. Errar é humano, permanecer no erro é maligno, é diabólico. Nós não temos que viver no pecado, nós não temos que viver errado, se temos um sangue que apaga, se temos a oportunidade de começar de novo. Para que viver no pecado? Para que viver errado se tem oportunidade, se tem o privilégio de acertar? Uma pessoa não tem que dizer assim, eu não vou tomar ceia mais, eu vou largar a igreja, eu vou largar de ser crente, porque para que se tem sangue? Se tem misericórdia, se tem altar, para que fazer isso? Agora, se quer viver no pecado, aí é outra coisa, né? Mas não tem que viver, não tem que se entregar, porque não tem mais chance, né? Deus os abençoe. Tem que terminar o companheirismo já 3 minutos atrasado, né? Já 3 minutos atrasado já, né? Mas o irmão Arlen mais a irmã Lidiane tiveram vontade de fazer umas coisas para dar lanche para nós hoje, né? Mas é só hoje, viu? É só hoje. Então, vocês vão tomar um lanche ali que eles vão oferecer para nós. Deus os abençoe. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos, para fazermos a oração de encerramento. Obrigado, Pai Celestial, por este momento tão maravilhoso que o Senhor nos deu. Continue nos abençoando, ó Deus, como o Senhor sempre tem feito, com a Tua mão de misericórdia estendida sobre esta igreja, este ministério, sobre o nosso pastor e sobre nós. Abençoa o culto de Santa Ceia. Quão maravilhoso, quão privilegiados somos de estarmos participando de mais esta ceia, ó Pai. Pedimos essas bênçãos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Amém. Vamos para um intervalo. Quando o sino tocar, é para nós retornarmos. Não adianta pôr o teu corpo a queimar.